Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui, mais um encontro do nosso projeto Visitas Orientadas Remotas e dessa vez recebendo um convidado para lá de especial, professor Rodolfo Pamplona Filho, que vem compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência na literatura do trabalho na 32ª Vara do Trabalho de Salvador. E será um prazer tê-lo conosco hoje. Bem-vindo, professor Rodolfo. Boa tarde. Boa tarde, professora Patrícia. É um prazer para mim, uma honra, uma satisfação, um privilégio bater esse papo agora pela tarde. Temos aí a oportunidade de conhecer seus alunos e alunas, ainda que virtualmente, para dar um pouco sobre a questão da justiça do trabalho, sobre a magistratura trabalhista, sobre a prática processual, e aí desde já falando neste momento com aspectos teóricos, mas também trazendo algumas reflexões do ponto de vista pragmático. Para mim é uma satisfação enorme ter a oportunidade de compartilhar o magistério nesse momento com a senhora e temos aí esse espaço maravilhoso para interagir. E eu quero dizer mais, já começando aqui com spoiler, dizer a todos e todos os seus alunos e alunas que hoje é meu último dia de férias do Tribunal Regional do Trabalho, né? Amanhã ainda estamos na questão da Semana Santa, mas a partir de segunda-feira eu já estou fazendo audiência telepresencial de segunda a quinta, e aí eu posso combinar com vocês para receber seus alunos, mostrar como é o processo na prática. Para mim é uma satisfação. E ainda mais sendo de ti que eu tive a honra, né, de compor a banca de mestrado e posso atestar publicamente os seus predicados de jurista, de professora. Então, para mim vai ser uma satisfação poder servir aqui. Afinal, naquela máxima de Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver, e eu estou à sua disposição. Pode perguntar, professor. Bom, queria inicialmente agradecer pela disponibilidade, pelo pronto atendimento do convite. É um prazer recebê-lo aqui. Na verdade, assim, esse intercâmbio com o SESMAC já vem acontecendo há um tempo. Nós tivemos a oportunidade de recebê-lo para palestrar presencialmente há um tempo atrás, no nosso congresso internacional, realizado lá pela Faculdade do SESMAC do Agreste. Agora, participando desse projeto de visitas orientadas remotas, já que a gente não está podendo fazer as visitas orientadas do NPJ presencialmente, eu queria pelo menos trazer um pouquinho da experiência, da vivência, das pessoas que exercem determinadas funções, cargos públicos ligados a esse universo jurídico, e públicos e privados também. Nós recebemos aqui também já, semana passada, por exemplo, a doutora Fernanda Marinella, foi presidente da OAB Alagoas, atual conselheira federal, para falar um pouquinho também sobre a advocacia. Então, a gente tem buscado trazer diversos segmentos desse mundo jurídico, né, até como uma forma de orientar exercício de cidadania, para que as pessoas efetivamente conheçam qual é a função, qual é a atribuição, o que é necessário fazer para ingressar em determinada carreira, no caso dos concursos públicos, falar um pouquinho, por exemplo, das dificuldades do início da advocacia, enfim. E até para poder, já que a gente está a uma atividade voltada aos alunos do 10º período, até uma forma de orientar eles na escolha da profissão, da carreira a seguir. Então, de dar um norte para eles na escolha do seu futuro. Então, eu queria lhe agradecer, ainda que dessa vez remotamente, estar conosco mais uma vez, agora na Faculdade do Sertão, e dizer que é uma honra. A nossa coordenadora, a professora Eveline Naves, inclusive, que é advogada trabalhista, estava louca para participar aqui da nossa conversa. Será muito bem-vinda, venha sempre. Ela acabou de me ligar dizendo que teve um contratempo, que não vai poder conseguir entrar na live, mas de todo jeito mandou agradecer, dar todos os cumprimentos em nome da coordenação do curso aqui da nossa instituição. Mas, para a gente não alongar muito esses floreios, eu vou me ater a dizer que reiterar, né? Que eu sou uma eterna e grandiosa fã do professor Rodolfo Pamplona. Então, para mim, é uma alegria duplamente. É uma alegria trazer
um magistrado com um longo caminho de experiência para compartilhar conosco toda essa a sua jornada junto à magistratura do trabalho, mas especialmente um professor por quem eu tenho um imenso carinho, não só por ter composto a minha banca de mestrado, mas por já termos escrito alguns artigos em coautoria, pelo carinho que a gente sempre troca, seja presencial, seja virtualmente. É uma pessoa que faz parte do meu círculo de amigos e por qual eu nutro um carinho gigantesco. E ele sabe disso. Mas vou deixar Tenho certeza aqui que o afeto é recíproco e estar aqui, quando eu disse lá com a Martinha, que é meu anjo da guarda, que faz minha agenda de olha, eu não posso recusar o convite da professora Patrícia, é uma pessoa que é lá do grupo de pesquisa, nessa rede nordestina de direito civil, fui da banca, atesto a seriedade como professora. Então, para mim, eu disse, olha, dá um jeito para me fazer isso, vou ver nesse período de férias, como eu disse, é meu último período de férias, e eu estou aqui de toga, né, para conversar com seus alunos e alunas e ter essa oportunidade de tirar as dúvidas, pode deixar o pessoal perguntar à vontade, eu posso ir falando o que você determinar. Para mim, hoje aqui eu estou aqui para servir. Bom, então vamos começar falando do início, lá do momento da graduação, né? E eu queria saber se o interesse pela magistratura do trabalho, ela surgiu desde a graduação, então já era uma carreira que você almejava desde os tempos de estudante, ou como se deu a escolha? Por que a magistratura do trabalho? Bem, aí a minha história é uma história muito peculiar, né? Eu ingressei no curso de Direito, na época, sem saber direito se era aquilo que eu queria para a vida, porque eu sempre fui muito bom em matemática, física, eu sempre gostei de ser professor, então eu ensinava, a gente chamava de banca na época de reforço escolar, né? Matemática, física, gostava de explicar aos colegas, mas eu sentia no final do segundo grau, né? Meu pai tinha feito direito já idoso, ele se formou com 56 anos, né? E eu disse, olha, tinha o pai de um colega meu que era juiz de uma vara de família. Aí eu olhando, eu dizendo, poxa, mas eu admiro essa figura, eu vou querer ir para este curso e lá, já que pensei em ser juiz estadual, sabe? Era talvez aquela primeiro chamado para atuar na magistratura, mas na magistratura estadual, pensando muito na vara de família, por causa dessa influência de um grande amigo pessoal. Só que, no começo da faculdade, eu entrei na faculdade em 1991, né? Nós tivemos na Universidade Federal da Bahia a maior greve da história naquela época, né? E aí o semestre teve que ser cancelado, foi uma coisa terrível. E nesse período, o meu pai teve um infarto. E foi uma situação que bagunçou a minha vida familiar. Minha mãe era professora aposentada do Estado, né? Então a gente estava assim, pensando muito nas dificuldades que poderíamos ter, meu pai num hospital. E eu disse, olha, eu preciso fazer alguma coisa, porque pode acontecer de eu não ter mais meu pai e a gente não ter mais algum. Então, comecei a correr atrás. E, de repente, naquele momento, abri um concurso para servidor da Justiça do Trabalho. Eu tinha 18 anos e eu comecei a estudar Direito do Trabalho, lendo a CLT e fazendo um cursinho preparatório antes de estudar Direito do Trabalho na faculdade, né? E de repente, eu comecei a gostar daquilo, sempre tive uma memória um pouco acima da média, de repente eu já sabia trechos inteiros da CLT de cor e fiz o concurso com 19 anos na época, o concurso foi justamente nessa virada, 18 para 19, e dei a sorte, passei em primeiro lugar, e aí fui nomeado servidor de nível médio na Justiça do Trabalho. Trabalhei um tempo no serviço pessoal, na parte administrativa, e migrei para a unidade jurisdicional, ainda era Junta de Conciliação e Julgamento, e me apaixonei
pela ideia da solução dos conflitos trabalhistas, a ideia de informalidade, de celeridade, de efetividade, de o compromisso de tentar entregar a prestação jurisdicional como efetivamente se imaginava na relação de direito material. Na faculdade, e você sabe que os professores nos inspiram, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Fui aluno de um daqueles que eu considero um dos meus pais acadêmicos, é o único que ainda vivo hoje, ainda lúcido, com 90 anos hoje, né? É o professor José Augusto Rodrigues Pinto, e aí ele foi meu professor de Direito Material e Processual do Trabalho. Aí eu disse, eu quero ser isso, eu quero ser juiz do trabalho, eu já queria ser professor, mas eu vou ser professor também da área trabalhista, eu era monitor de direito civil na graduação, né? E aí eu disse, não, eu vou querer ir para essa área. E aí o que aconteceu? Eu direcionei meu curso, assim, já no começo, para a magistratura trabalhista. Eu estudava muitas matérias, eu formei uma base, porque eu costumo dizer, eu sou professor de cursos preparatórios, fazer um curso preparatório é muito bom para você ter uma disciplina de estudos, mas você já entrar focado, direcionado o estudo, formando a sua base é muito boa. Então, eu mesmo trabalhando 8 horas por dia, eu formei a minha base do direito material do trabalho, do direito processual do trabalho, do direito civil, do processo civil, do constitucional, que eram as matérias mais importantes para o concurso, e foquei nisso. E, digamos assim, estava no momento certo, no local certo. Por quê? Porque eu ainda consegui me formar. Eu sou ainda anterior ao vigente Estatuto da Ordem, então eu consegui me formar sem precisar fazer o estágio, né, profissional, sem precisar fazer exame da ordem, naquela época ainda não era obrigatório, e me formei no dia 4 de fevereiro de 95. 4 anos, fiz o curso ainda em 4 anos. E o concurso para juiz do trabalho abriu na semana da minha colação de grau. Nós não tínhamos os 3 anos que hoje é obrigatório depois da emenda 45. Eu colei grau, me inscrevi no concurso e ao mesmo tempo, já tinha passado na seleção para fazer mestrado na PUC de São Paulo. Me mudei para São Paulo para fazer mestrado, não para me preparar para o concurso, mas eu tinha uma base tão boa que e na época, o concurso era regionalizado, né? Hoje o concurso é nacionalmente unificado. Vou falar isso mais à frente. Mas eu me inscrevi em concurso no país todo, de juiz de trabalho. Não tinha 3 anos fazendo. Mas dei a sorte de passar logo no concurso na minha terra, na Bahia. Então, me formei em 4 de fevereiro, 10 de julho, tomei posse como juiz com 23 anos. A minha prova oral foi na véspera do meu aniversário de 23 anos. Né? Eu faço aniversário 23 de junho, então foi dia 22 de junho de 95. E me encantei com a magistratura trabalhista, sabe? Estou na magistratura, quem sabe fazer contas já percebeu, vou fazer 26 anos como juiz, né? Quem faz as contas já sabe, vou fazer 49 anos este ano, e neste ponto estou realmente muito feliz, né? Realizado profissionalmente na magistratura trabalhista, mas também no magistério e em outras carreiras que abracei. Bom, aproveitando o gancho que você falou do processo seletivo, das diferenças, né, que existiam na época que você se submeteu a esse certame e agora, explica um pouquinho como foi esse processo seletivo, quais eram as fases, como é que se dava realmente o ingresso na magistratura naquele momento? O concurso, em essência, é o mesmo no número de fases. Ele teve algumas mudanças de 95 para hoje. E aí eu vou fazer um panorama falando como era e como é. E aí você acompanha por aqui, porque eu estou estreando aqui um ring light, aí eu não consigo enxergar o que o pessoal está escrevendo. Então, depois você me fala quais são as perguntas, porque aí eu vou explicando o pessoal. Então, o que é que acontece? Nesse período, o concurso era regionalizado. Nós temos 24 regionais em todo o país. Hoje, ele é nacionalmente unificado. Não é obrigatório seguir o concurso nacional. Os tribunais têm autonomia para fazer concursos regionais, mas ninguém mais faz por uma circunstância
de contingenciamento de despesas, né? E você já vai ter uma realização acompanhado pela ENAMAT, que é a Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, e pelo TST. Então, aproveita-se o concurso nacionalmente unificado. Esse concurso, na época, como eu disse, era regional. Me inscrevi na quinta região, a Bahia, que é o meu, mas me inscrevi na primeira, que é o Rio, segunda, que é São Paulo, terceira, que era Minas, quarta, Rio Grande do Sul, me inscrevi sexta, Pernambuco, sétimo, Ceará, me inscrevi também na 19ª, que é Alagoas, aí me inscrevi na 20ª, tudo que era concurso naquela época eu estava me inscrevendo. Mas hoje as pessoas fazem o concurso nacionalmente unificado. Esse concurso, na minha época, nós tínhamos especificamente, não tínhamos esse interstício mínimo, esse período de atividade, dessa atividade jurídica, né, para concorrer. Então, você podia, recém-formado, fazer. Hoje, nós precisamos ter 3 anos de atividade judiciária na forma regulamentada pelo concurso público com a reforma do judiciário. E, nesse ponto, né, nós temos 5 fases, sendo 4 eliminatórias. Isso continua a mesma coisa, a diferença que é nacionalmente unificado. A primeira prova é uma prova de 100 questões, né, é objetiva, dividida em 2 dias. Cai quase todo o currículo do curso de Direito, né? Trabalho, processo trabalho, civil, processo civil, constitucional, administrativo, penal, empresarial, internacional, filosofia do direito, tributário. Tem quase todo o currículo está lá. Essa prova é dividida em 2 dias. Diferença do meu tempo para hoje, né? No meu tempo, a nota era 5. Hoje, a nota é 6. E tem nota de corte, porque só vão para a segunda fase os 200 primeiros candidatos, né? Então, passou na primeira fase, empatou em 200º, vai, claro, abrange todos. Mas os 200 primeiros colocados é que vão para a segunda fase. A segunda fase, aí era igualzinha do meu tempo. É uma prova subjetiva que cai apenas 6 matérias. Trabalho, civil, processo civil, constitucional e administrativo. Aí, essa prova, eu costumo dizer que é o maior desafio. É a prova mais difícil, na minha opinião, porque é uma prova de convencimento de conteúdo jurídico. A primeira prova é um peneirão. A primeira prova é letra da lei, é jurisprudência trabalhista, que é muito especializada, né? Mas, na segunda prova, nós temos literalmente que convencer a banca, né, que temos conhecimento jurídico suficiente para passar para a etapa seguinte. Não é nota de corte, é nota 6, passou, vai para a segunda, vai para a terceira prova. A terceira prova ainda também é igualzinha lá no meu tempo, é a prova prática, a prova de sentença. E eu costumo dizer que essa é a prova, não é que o conhecimento mesmo, bruto é na primeira, aprofundado é na segunda. Na terceira prova, o que se avalia é literalmente o raciocínio jurídico, a linguagem. Eu, com muita frequência, estou ensinando há tantos anos e preparando tantos candidatos, com frequência, pessoas que querem ser candidatos a juiz, eu digo, olha, você não quer ter um tempo, fica lá assistindo audiência comigo 1, 2, 3 meses, né? E você pode tentar minutar uma decisão, porque você precisa começar a falar como juiz. Né? Por quê? Porque é a construção do raciocínio lógico, é a construção da síntese, sabendo qual é a tese, qual é a antítese, trazer a dialética no sentido amplo, é a terceira etapa. A quarta etapa, eu brinco dizendo que é o Coliseu. A quarta etapa é você, um cristão jogado aos leões. É a prova oral. Né? É uma prova que realmente gera muito estresse na preparação dos candidatos. Eu aqui na Bahia, há anos, eu me reúno com 2 queridos colegas, né? Cláudio Mascarenhas Brandão, que hoje é ministro do TST, mas que era juiz de primeiro grau como eu, foi meu primeiro professor de direito do trabalho no cursinho preparatório para servidor da Justiça do Trabalho, né? E Cláudio é um talentosíssimo, um magistrado de escola, e Luciano Martinez, que é um autor de nomeada, que é meu colega de concurso.
Há anos, eu, Luciano e Cláudio, a gente se reúne, os candidatos da prova oral aqui na Bahia, né? Agora nacionalmente unificado já não terá mais como fazer, e a gente dá de graça. A gente faz um curso de graça para os candidatos, porque a gente quer que as pessoas passem. Nós precisamos de novos magistrados, né? E, na verdade, nunca passa gente suficiente para preencher todas as vagas, né? Então, o concurso que a gente está dizendo que era antes da pandemia era como carnaval, tinha todo ano, né? Então, porque realmente nunca conseguia preencher as vagas, então a gente queria preparar o pessoal. Por quê? Porque a prova oral, conhecimento você já tem, você passou em 3 provas dificílimas. Prova oral é paz de espírito. Prova oral é saber lidar com atenção, é saber lidar com alguém lhe apertando. É parecido com a defesa pública do mestrado, com a defesa pública do doutorado. Ou seja, você domina aquela matéria, talvez potencialmente até mais do que seus examinadores. Por quê? Porque você está muito atualizado sobre isso, você está se preparando para o concurso. Mas você precisa ter a paz, ter a... Eu estou com um pouco de fotofobia e a luz aí me incomoda, por isso eu fico mais afastado, né? Você precisa ter a paz de espírito para poder explicar. E isso é um grande desafio, porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Eu costumo falar para meus alunos, né, e eu digo assim, quando eu os treino para a prova oral, eu costumo falar, e não há melhor, aquela frase, né, a palavra ensina e o exemplo arrasta, não há melhor forma de mostrar quando a gente mostra os nossos próprios erros. Eu, quando fiz minha prova oral, eu era um menino, era a véspera do meu aniversário de 23 anos. Nunca ninguém tinha me chamado de doutor na vida, eu era servidor da Justiça do Trabalho, eu atendia no balcão, trabalhava no mês de audiência, fui calculista, fui secretário, sabia fazer de tudo um pouco. Mas, nessa época, queridas, olha, eu estava assim, sabendo tudo, preparado do conteúdo, só que a minha avaliadora, que foi a primeira avaliadora, a mais dura, era uma juíza do TRT de Minas Gerais, muito conhecida, ela já é falecida, Alice Monteiro de Barros, e aí ela fez uma brincadeira na banca. Eu vou contar, não vou dar muitos detalhes, mas ela chegou assim, quando eu terminei a exposição, na verdade, eu estourei o tempo da exposição, me deram 1 minuto para arrematar, porque eu parecia uma metralhadora giratória falando todo o conteúdo, né? E naquela época era apenas três pontos. A época era trabalho, processo de trabalho e processo civil. Hoje entra constitucional, administrativo também. Mas eu falei o ponto todo, esgotei o ponto, né? Me deram 1 minuto para dar uma arrematada, arrematei. Aí ela chegou para mim, carinha novinha, não tinha essa barba, não tinha os cabelos brancos, né? Ela chegava para ela e disse assim: Doutor Rodolfo, o senhor... Ninguém tinha me chamado de doutor nem de senhor na vida, né? Doutor Rodolfo, o senhor foi muito seguro na sua exposição. Por isso, eu vou dar uma apertadinha nas perguntas. Quando a mulher fez isso, eu me senti esmigalhado aqui, sabe? Os braços travaram, acho que não passaria uma ameba aqui. Eu fiquei assim, tão assustado de ouvir aquela deusa, né? Aquele ícone para mim, aquela jurista de escola falando aquilo, sabe? E eu disse assim, vou encarar como elogio e comecei a responder. Eu sabia que ela fazia 3 a 4 perguntas. Ela fez a primeira, eu respondi, fez a segunda, eu respondi. Eu já comecei a me sentir mais à vontade. Na terceira, ela cometeu um ato falho na pergunta. E eu cometi o despautério de corrigi-la. Irracionalidade. Eu vou dizer mais, a imbecilidade de corrigi-la. Minha amiga, ela parou, botou um óculos escuro e me fez 17 perguntas, uma atrás da outra. A metáfora física disso, para mim, eu só entendi anos depois. É aquele filme Matrix, sabe? Ele fica assim, se desviando das balas, assim, olhando para o lado, porque
porque eu não sabia, sabe? Eu não sabia, não estava ouvindo tiro, né? De que tiro é esse, sei lá. E ela vai eu respondendo, mas foi terrível, né? Mas passei. E anos depois ela me segredou, né? A gente ficou amigo. Ela era uma senhora, ela era solteira, assim, ela tinha muito carinho pela minha filha, comprava joia para minha filha, assim, quando minha filha nasceu, se tornou uma amiga. Mas ela disse para mim, ó, ela falou, Pamplona, você foi muito bom na sua prova oral, mas lá dentro, alguns queriam te dar 9, eu quis te dar 5, porque você era um menino insolente. Aí a gente costurou lá dentro e deu todo mundo 7. Eu digo assim, eu perdi, digamos, eu passei, mas digamos, perdi o primeiro lugar no concurso por causa dessa insolência, entende? E é algo que a gente hoje, você professora também, jamais cometeria isso, mas a gente precisa às vezes treinar os meninos para esse tipo de postura, os meninos e as meninas para prova oral, por quê? Porque às vezes não tem alguém mais velho para dizer, olha, presta atenção nisso aqui, porque foi a minha história. E aí, passei, né, as 4 provas eliminatórias são essas. Há uma 5ª prova que não é eliminatória, é somente classificatória, e cada dia é mais importante, que é a prova de títulos. E é uma das coisas que eu estimulo mais os meus alunos e alunas. Na graduação, começa a escrever, na graduação, começa a publicar, que isso vai te dar um diferencial. Eu digo isso com liberdade, porque eu era um menino e na prova de título eu fui o 2º colocado, porque eu era monitor, estava fazendo mestrado, estava fazendo especialização. Então, essa questão da preparação é um diferencial de artigos publicados, né? Então, é algo que a gente pode fazer desde já para os nossos alunos e alunas, abrindo os olhos deles e delas, nesse momento, para a sua preparação. Você me contou essa história da sua prova oral, eu lembrei muito que é uma história que aconteceu comigo na minha avaliação da banca do processo seletivo do mestrado. Como você precisa ter tato ao lidar com certas perguntas. Uma das avaliadoras da banca, eram 3 professores, ela fez uma pergunta, mas a interpretação dela de um dispositivo legal estava equivocada. E aí, na minha resposta, sutilmente, eu tentei fingir que não entendi a pergunta, meio que tentei reformular a pergunta para dar aquela interpretação correta. E aí ela disse, não foi isso que eu perguntei. Aí ela insistiu no que ela tinha falado. Aí o outro professor da banca, acho que ele tinha entendido o que eu queria fazer, ele também tinha tido a mesma percepção, ele tentou também fazer uma sutil correção. Ela, não é isso que eu estou querendo dizer, é isso. E aí, como era uma saia justa, né? Você vai divergir da banca, aí eu digo, ó, doutora, eu respeito o posicionamento, mas fulano, beltrano, cicrano pensam dessa forma, eu tendo a concordar, mas vou repensar, aquela coisa assim. Na avaliação do processo seletivo do mestrado, você não precisa responder tudo, né? É claro. Então, eu consegui me sair dizendo que eu não sabia aquela resposta e que eu estava ali no mestrado justamente para aprofundar os estudos naquela temática e que eu esperava poder, ao final da minha pesquisa, conseguir responder aquela pergunta. E aí foi engraçado que o outro avaliador pensou alto e fez, boa resposta. Eu achei engraçado, mas assim, é preciso ter essa percepção de que muitas vezes você não, mesmo o avaliador estando errado, você não pode bater de frente com ele, porque ali você nessa briga você sempre vai sair perdendo, mesmo estando certo. É verdade. E aí é que você é o conceito de vulnerabilidade, que você tá na banca literalmente com alguém, e aí a depender. Quando eu treino o pessoal hoje para a prova oral de concursos públicos, a gente faz toda uma investigação sobre os posicionamentos da banca. O aluno já vai lá preparado, sabendo mais ou menos algumas coisas, inclusive os pontos sensíveis, aqueles posicionamentos que só aquele membro, aquele professor, aquela professora sabe. Então,
é algo que a gente realmente precisa compreender bem a matéria. Vou aproveitando a gente ainda está falando desse processo seletivo, o Rodolfo Carlos perguntou se tributário também é uma matéria cobrada na primeira Eu fase. estou tentando enxergar aqui, não tá, mas a pergunta é se tributário. Tributário cai pouquinho, tá? Na verdade, a parte do programa é bem pequena, né? Mas tem lá, a gente na prática, matérias como tributário, como internacional, como empresarial, a gente acaba não tendo como uma prioridade, mas cai sim, está lá no programa, na regulamentação do TST. A Nécia falou que na verdade, na época dos estudos para concurso, você sempre foi muito lembrado, aí depois ela retificou que, na verdade, ainda é, até hoje. E o César, ele se espantou com a idade que você foi aprovado, né? 23 anos. E aí disse que Pedro Barreto disse que você sempre foi diferenciado. E assim, e aí teve uma colega de colégio aqui, você falando que você foi o aluno com mais médias 10 no colégio e que tirou 10 na prova de física do vestibular da UFBA. Então, assim, a gente tem que reconhecer, você sempre foi um aluno que se dedicou aos estudos, mas, acima de tudo, quando você entrou na graduação, você entrou com uma meta. Então, apesar... a gente sabe do seu QI diferenciado, mas também você não se como é que eu posso dizer, não se confiou somente nesse QI, mas também houve todo um processo de preparação que inclusive começou muito cedo. Sim, acho que ter o foco, né, é um diferencial para quem decide o que quer fazer na vida. Ou seja, se a gente pode trabalhar com método, com prioridades, com paixão, com disciplina, o resultado vai chegar. Certo. Aproveitando que a gente ainda está falando dessa parte inicial da magistratura, explica um pouquinho a estrutura da magistratura do trabalho e a organização da carreira, para quem não conhece. Certo. Explico. Essa é uma matéria que está previsto no texto constitucional. O cargo inicial da carreira da magistratura, por determinação constitucional, em qualquer um dos ramos, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual Comum, portanto, Federal Comum e Justiça Militar, é o de juiz substituto. Você faz concurso para juiz substituto. Esse é na Justiça do Trabalho, juiz do trabalho substituto. Esta é a única forma de provimento desse cargo, por nomeação após aprovação em concurso público de provas e títulos. Tornando-se juiz do trabalho, juiz substituto, você pode, e aí a forma de provimento é somente a promoção, por antiguidade ou merecimento, você ascender ao cargo de juiz titular de vara do trabalho, que é o cargo que eu exerço hoje desde dezembro de 2002. Eu fui juiz substituto 7 anos e meio. Fui o primeiro do meu concurso a ser titularizado. A última pessoa do meu concurso a ser titularizada foi substituto durante 13 anos. E as carreiras hoje estão realmente um pouco empacadas, porque não houve uma criação muito generosa de cargos. Então, a gente tem isso uma discussão sobre o papel do Estado. Mas você, sendo substituto, pode ser titular por promoção, alternadamente por antiguidade e merecimento. O critério é constitucional novamente. Antiguidade é o mais antigo, que pode eventualmente ser recusado pelo tribunal, pelo voto fundamentado aberto de 3/5. Então, é uma situação meio rara você imaginar uma recusa de promoção por antiguidade. A promoção por merecimento pressupõe que o candidato esteja na primeira quinta parte da lista de antiguidade. Ou seja, se nós tivéssemos, por exemplo, 90 juízes substitutos, só podem ser promovidos por merecimento, 90 dividido por 5 dá 18, os 18 primeiros na lista de antiguidade. Esses apresentam perante o tribunal as provas de que tem presteza,
né, qualidade na prestação jurisdicional, então os relatórios que não têm pendências, todas as suas titulações, e o tribunal por voto aberto, isso pode ser delegado pelo órgão especial, mas normalmente é o tribunal pleno, né? É o tribunal em voto aberto escolhe 3 para compor uma lista de promoção. Essa lista é encaminhada ao presidente do tribunal. E o presidente do tribunal escolhe, o presidente ou a presidente do tribunal, escolhe quem ele quiser para ser promovido a juiz titular. E, nesse ponto, pode haver uma limitação da discricionalidade do presidente e da presidente se o mesmo juiz tiver sido indicado 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas para promoção por merecimento. Aí diminui a discricionalidade. Falo isso porque meu tribunal tem tradicionalmente essa postura, né, de limitar a discricionalidade do presidente, tentar garantir o mínimo de segurança. Então, normalmente, a pessoa vai promovida por merecimento depois de constar em 3 vezes. Ou seja, eu, por exemplo, fui o mais votado quando fui candidato à promoção por merecimento, mas não fui nomeado. Por quê? Porque tinha uma colega que já estava na 3ª vez. Aí depois eu fui numa nova lista indicado, não fui promovido, porque um colega também está na 3ª vez. Na primeira lista ele era a segunda vez. E aí, na 3ª vez, já era a minha vez, independente do número de votos. Claro, tem que constar na lista. Aí eu fui promovido para juiz titular. Não há entrâncias na Justiça do Trabalho. Então, o juiz titular recém-promovido ganha a mesma coisa do juiz titular mais antigo. Não há diferenças em função de movimento ou de tamanho da jurisdição ou da comarca, mas a carreira ainda segue com o cargo de juiz do TRT, que o CSJT, a Constituição ainda chama juiz do TRT, mas o CSJT recomenda que se chame de desembargador federal do trabalho. O cargo de desembargador federal do trabalho, né, que é o juiz do TRT, ele pode ter um provimento por 2 modalidades. Ele pode ser por promoção de juízes titulares, aí o critério é muito parecido, ou seja, forma-se, verifica antiguidade e merecimento. Antiguidade promove o mais antigo. Merecimento, nós vamos ter, nesse ponto, a formação de uma lista tríplice entre todos os juízes titulares, verificando a limitação também à 1ª e 5ª parte. Eu, por exemplo, não posso ainda ser desembargador federal do trabalho. Por quê? Porque na lista de antiguidade eu sou o 28º. Né? Nós temos 88 varas, então se arredonda para 90, são 18 juízes. Então, preciso ainda que 10 juízes na minha frente deixem a magistratura para que eu possa cogitar ser promovido por merecimento ao tribunal. Bem, aí é formada a lista tríplice, com a votação. Há essa vinculação de se constar 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas, só que a lista tríplice é encaminhada para o presidente da República e não o presidente do tribunal. Então, o presidente da República que nomeia o juiz do TRT. Além da promoção, existe a figura do 5º constitucional, que é um critério brasileiro para a composição dos tribunais, tribunais do trabalho, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, né? O STJ, o TST também tem 5º constitucional, então, em que 1/5 das vagas do tribunal é reservada para juízes que não são oriundos da carreira na magistratura, mas sim metade do Ministério Público, no nosso caso, o Ministério Público do Trabalho, e a outra metade da advocacia. Os requisitos: 10 anos de efetivo exercício profissional, notório saber jurídico, no caso da advocacia também, reputação ilibada. E aí, os órgãos de classe. A vaga é do Ministério Público, então, o Ministério Público do Trabalho faz uma lista sextupla, não necessariamente por votação, tem sido feita, é um estímulo à democracia, mas é o Ministério Público do Trabalho que faz a lista. Essa lista sextupla é encaminhada para o tribunal, que reduz para a tríplice e encaminha para o presidente da República, que nomeia quem ele quiser. Não há vinculação
de listas anteriores. A mesma coisa se for da OAB. A OAB faz a lista sextupla, encaminha para o tribunal, reduz a tríplice e o presidente da República nomeia quem ele quiser. O cargo de ministro do TST não é carreira. O cargo de ministro do TST é nomeação, é provimento isolado. Agora, há nesse provimento isolado vagas reservadas para juízes de carreira, e neste caso faz-se uma lista tríplice direto pelo TST e que o presidente da República nomeia quem ele quiser. Ou as vagas do quinto constitucional no mesmo modelo aqui estabelecido. O Marcos Avalone... Estou vendo que tem uma movimentação enorme aqui, mas não estou enxergando nada. Eu tenho que chegar aqui. Um beijo para a Aline, um beijo para Lauro, um beijo para a Avalone. Consegui enxergar um pouquinho aqui. Ele perguntou, o Marcos Avalone, pediu para você falar um pouquinho sobre o estágio probatório do juiz. Explico. Há o estágio probatório do juiz apenas para o juiz de primeiro grau, ou seja, para o juiz do trabalho substituto, este que foi nomeado perante aprovação em concurso público de provas e títulos. Então, nesse caso, nós temos aí um estágio probatório que é de 2 anos. Não é como no Serviço Público Federal, que é de 3. Né? Aqui é a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, que estabelece esse prazo. O juiz titular e o juiz do tribunal, seja desembargador por promoção, seja nomeado pelo quinto constitucional, ou seja, a pessoa saiu de uma outra carreira e foi para a carreira da magistratura, esse não tem estágio probatório. No estágio probatório do juiz de primeiro grau, né, do juiz do trabalho substituto, ele recomenda-se, isso é norma interna dos tribunais, o regimento interno faz com que haja algum tipo de monitoramento pela corregedoria ou presidência, e às vezes com professores, com juízes que são tutores. Né? Às vezes eu já fui juiz tutor de um substituto no acompanhamento, para justamente levar a experiência àqueles que estão começando. O Marcos Avalone tinha comentado até anteriormente que se você, além de professor, juiz, poeta e escritor, se você cantava bem. E aí eu vou ter que dar minha opinião. Ele já me viu cantando, é uma figura rara. Ele já... Marcos Avalone é um querido amigo lá de Mato Grosso e que já levou a palestra cantada 3 vezes para lá. Né? E aí, quem sabe, no pós-pandemia, eu possa fazer a palestra cantada aí no Mato Grosso de novo, quem sabe aí também em Maceió. Será um prazer. E aí eu vou concordar aqui com a Dei, outra seguidora que está acompanhando a nossa live, diz que você canta e canta muito. E para quem não conhece, siga o perfil do Crooners in Concert. Recentemente lançaram um novo clipe chamado Mulher Torta, que é show de bola. Então, muito bem, Dona Aline ali é suspeita da Mulher Torta. Eu digo que o professor Pamplona é tipo Bombril, é 1001 utilidades, porque eu nunca vi uma pessoa fazer tanta coisa ao mesmo tempo como ele. Eu acho que dá para fazer tudo com método, paixão e prioridades. Se a gente consegue ter disciplina e se joga naquilo que a gente acredita, a gente pode obter sempre bons resultados. Eu acho que essa é a nossa história de vida. Bom, eu queria perguntar também qual seria, na sua concepção, não estou nem ainda falando desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, mas digamos que nos tempos normais, qual o maior desafio no exercício da função de juiz do trabalho? Olha, há vários desafios no exercício da magistratura. Havia um saudoso confrade, que era um desembargador e professor aqui na Bahia, Gerson Pereira dos Santos, que tinha um livro que eu achava o máximo, o título era O Solitário Ofício de Julgar. O Solitário Ofício de Julgar. Julgar não é fácil.
Por quê? Porque, na verdade, a gente pode até lapidar isso. Julgar é muito fácil se você não tem consciência. Se você traz uma arrogância, se você se influencia facilmente pela opinião alheia, se você não tem compromisso em tentar buscar a melhor resposta estatal, julgar é fácil. Agora, o campo julgar com consciência é algo difícil. Na verdade, é você e sua consciência, é você na solidão do seu papel, do seu caderno, do seu notebook, do seu palm-top, do seu celular. Por quê? Porque as pessoas buscam, às vezes, respostas muito fáceis e se influenciam. A expressão meio chula do passado é se emprenhar pelo ouvido. A pessoa ouve alguma coisa e já acha, então é fácil. Vou falar assim, não. O grande preço da imparcialidade do magistrado se chama contraditório, sabe? Por incrível que pareça, eu acredito que dá para fazer um monte de coisas com método, prioridades e paixão. Mas o juiz não pode se apaixonar. O juiz, ele pode se apaixonar por ser juiz. Ele pode se apaixonar pela vida. Mas o juiz não pode se apaixonar pela causa. Quem se apaixona pela causa é o advogado, é o Ministério Público. O juiz não. Porque o juiz tem que aprender a respirar, aprender a parar e dizer, eu quero ouvir a parte contrária. Por quê? Porque, às vezes, a gente vê uma petição inicial que, se a gente distorce, aperta, tosse, parece que ela cai sangue, sabe? Ela vem com uma coloração tal que a gente fica com raiva da parte contrária. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que parar, garantir o contraditório, permitir que as pessoas possam apontar a sua versão sobre cada um dos tópicos e aí sim decidir. Decidir com a sua consciência, decidir com o direito positivo, decidir estudando, não por achismo, não pelo que eu acho que é justo, não, o que o ordenamento jurídico elegeu como adequado para ali. Mas sempre. Essa é uma frase que eu repito há anos nas minhas aulas de processo de trabalho. O preço da imparcialidade do juiz é o contraditório. E isso, na verdade, garantir o contraditório, muitas vezes, faz com que as pessoas próximas a nós se irritem conosco. Porque elas querem que a gente... Ah, não, você não está duvidando de mim. Não é que eu estou duvidando. Deixa eu ouvir a parte contrária. Sabe? Você está querendo um juiz ou está querendo um torcedor? Ou está querendo um ombro amigo? Se é um ombro amigo, dou um ombro amigo. Agora, se você quer o juiz, eu preciso garantir que a parte contrária diga. E isso parece assim, sabe, básico, parece instintivo, mas nessa contemporaneidade de discursos de ódio, em que a gente acredita no que o tio e na tia do Zap manda pra gente, isso faz com que... Isso é um exercício de disciplina tão grande que, às vezes, as pessoas acham que você está fazendo esforço para ser chato. Não, eu estou fazendo esforço para ser justo, sabe? E porque justo não é o que eu acho que é certo. Justo é aquilo que o ordenamento jurídico elegeu como o correto. Mesmo que eu intimamente não considere aquilo correto, mesmo que se eu tivesse poderes ditatoriais, não seria eu que faria dessa forma. Mas a gente precisa aprender que o sistema não é meu. O sistema é de todos nós. Então, compreender como o sistema é, para poder achar, dentro do que o sistema é, a resposta mais adequada, é o desafio. E esse é o maior desafio de ser juiz. E ser juiz do trabalho, num período de crise econômica, de pandemia, aí é ainda mais desafiador. Né? Às vezes as pessoas acham estranho esse meu jeito
acessível, mas eu digo, a gente precisa ter sensibilidade, alteridade. Por exemplo, esse sábado agora eu estou no plantão. Estou no plantão da Judiciário. Então, eu vou ficar com o celular o tempo todo, porque às vezes é uma situação absolutamente emergencial e eu preciso parar tudo para fazer. Entende? Quando houve a pandemia, e nós estamos completando um ano de isolamento presencial, as pessoas disseram que eu era maluco. Por quê? Porque eu abri meu e-mail e meu celular para quem tivesse algum processo e que precisasse, por exemplo, liberar um alvará, gente. Poxa, é o dinheiro das pessoas. É um absurdo. Na minha mão, o alvará não fica mais do que 24 horas. Papum. Tem que ser. O dinheiro está fixo, está dentro. Tem que liberar. A gente fica a esperar uma assinatura do juiz para alguma coisa que já está materialmente pronto para ser liberado. É um absurdo. E essa sensibilidade é necessária. Por quê? Porque falar muitas vezes... Eu, por exemplo, estou aqui numa fase complicada, porque eu não estou com problema nos olhos, não estou enxergando direito as coisas. Mas o que é complicado a gente explicar para as pessoas é que a gente pode acabar ficando insensível. A gente está tão acostumado a decidir no jurisprudência, na OJ, e a gente pode anestesiar a nossa capacidade de se dignar. E é isso que a gente tem que lutar todo dia, sabe? De tanto ver empresa quebrando, a gente vai dizer, é normal o cara ficar sem o dinheiro? Não. É algo que, lamentavelmente, ocorre com frequência. Mas vamos tentar resolver isso. Sabe? E eu costumo dizer, querida Patrícia, que as pessoas dizem que eu sou um maluco, eu devo ser mesmo, mas, por exemplo, às vezes eu passo muito tempo conversando com as partes para tentar achar uma solução negociada, sabe? Um caso, quem foi meu aluno ou aluna sabe dessa história, eu conto assim, que é a história, a melhor sentença que eu não proferi. Eu não consigo esquecer, porque a data ficou muito simbólica para mim, né? Foi no dia 3 de junho de 2002. Por quê? Porque meu pai morreu no dia 3 de abril. Tinha 30 dias que meu pai tinha morrido. E virou 3 de junho, ainda ficou mais sorte, porque anos depois meu filho nasceu no dia 3 de junho. Então foi uma data que eu não consigo esquecer, né? Eu estava fazendo uma audiência nesse dia 3 de junho. E aí eu mandei fazer o pregão. E estava lá o reclamante e o reclamado com o mesmo sobrenome diferente. Eu disse assim, vem cá, vocês são parentes? Somos. O quê? Irmãos. Irmão? É? Mesmo pai, mesma mãe? É? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são irmãos. Vocês deviam se resolver isso. É um absurdo vocês terem que se valer do judiciário para resolver uma questão de acerto de contas trabalhistas. Vocês são irmãos. E aí eu fiquei falando. Falei mais de 20 minutos falando. E nada, o pessoal com o coração fechado. Era um processo de rito sumaríssimo. Então, se você for levar seus alunos para assistir a audiência comigo, vai ver. Rito sumaríssimo, eu faço instrução imediatamente. Beleza? Ok. Então, interroguei o irmão reclamante, interroguei o irmão reclamado, ouvi 2 testemunhas do irmão reclamante, ouvi uma testemunha do irmão reclamado, e aí terminei lá, instruções cerradas. Razões finais, interativa. Tem proposta de conciliação? Tem não, doutor. Tem não, mas zorra. Eu não admito isso. Por quê? Porque vocês me fizeram passar a tarde toda para instruir esse processo, e aí eu surtei, né? Você, seu irmão reclamante, disse que trabalhava hora extra, suas 2 testemunhas estavam aqui e saiu antes de você. Você não provou. Você disse que recebia salário por fora, suas 2 testemunhas não sabiam quanto você recebia, você não provou. E você, seu irmão reclamado, disse que ele abandonou o emprego e você trouxe uma testemunha que foi contratada depois que ele saiu. Você não provou. Então, isso aqui que vocês me fizeram passar a tarde toda instruindo, isso aqui vai ser uma despedida sem justa causa, tal. Eu tinha um secretário de audiência fantástico na época. José Nilton era um cara que tinha uma habilidade aritmética fantástica. Zé, quantifica isso. Ele, doutor, dá 3.432. Aí eu disse,
a sentença que eu proferiria ia dar 3.432. Mas eu me recuso a proferir essa sentença. Vocês queriam ouvir o juiz? Já ouviram o juiz? Já queriam o quê? Vocês vão fazer um acordo no valor que seria a sentença e vocês só saem da minha mesa dando a mão um para o outro, porque eu não vou admitir você sair da minha mesa com o coração fechado para o seu irmão. Porque meu pai tinha morrido um mês antes. Eu digo, meu pai teve um infarto fulminante numa rua, eu não pude me despedir desse. Já pensou se vocês saem aqui e vão ficar com as caras fechadas, sabe? Vocês vão fazer uma coisa e vão dar a mão pro outro. Quando eu comecei a falar isso, o irmão reclamante começou a chorar. Aí eu, na hora, pô, tá vendo o que você fez? Aí foi. Aí os dois saíram, fizeram a mão, pegaram o valor, dividiram em 2 vezes, resolveram, e foi a melhor sentença que eu não proferi. Por quê? Porque, perceba, eu faço sentença em ritmo industrial, mas ali eu resolvi um problema muito mais amplo, que era apenas a ação trabalhista, era apenas uma, digamos assim, uma consequência ou um litígio que, na verdade, encobria uma coisa muito mais profunda. Uma coisa muito mais profunda, né? Então, isso eu me senti juiz. Aquele dia eu me senti muito melhor juiz do que eu sempre. Quando eu fui 7 anos e meio juiz substituto na capital. Quando eu fui juiz titular no interior da Bahia, em Teixeira de Freitas, no extremo sul, 14 horas de ônibus de Salvador, né? Eu me sentia juiz de verdade, sabe por quê? Porque tinha 1, 2, 3 reclamações da mesma empresa, a mesma alegação. Eu disse, espera aí, que antes de eu julgar esse resolve aqui, chame o dono aí da empresa. Por quê? Porque aqui está reclamando da mesma coisa. A mesma coisa. Você quer ficar que eu fique lhe condenando toda... Eu vou lhe condenar da mesma forma. Mas resolva essa zorra aí, rapaz. Muda isso aí na sua empresa para você ficar com esse mesmo... Você tá tomando... Aí eu dizia, eu tenho esse meu jeito informal, né? Você tá tomando porrada minha por uma coisa que eu não tenho o menor prazer de dar porrada. Conserte esse negócio, rapaz. Aí o cara, o patrão diz, claro, eles estranham esse meu jeito meio grandão, né? Aí diz assim, doutor, sinceramente, é a primeira vez que um juiz está conversando comigo. Porque eu só tomo esporro. O senhor está conversando comigo, o senhor tá me dando uma bronca, tá? Mas está me ajudando a consertar um defeito, sabe? E isso, quando você tem a proximidade, né? Eu fui juiz em Teixeira de Freitas, Eunápolis e Ilhéus. Pô, velho, em Eunápolis, que abrangia Porto Seguro, eu tinha que ir, é estranho, parece piada, eu tinha que ir para a Passarela do Álcool 11 horas da noite numa sexta-feira. Para quê? Não, porque Porto Seguro só funcionava nesse horário de comércio. E aí eu tinha que ir lá, e a pessoa saber, vão resolver isso, para combate ao trabalho de exploração de mão de obra infantil. Era algo assim, sabe, diferente. Isso facilita muito a vida das pessoas. Pois é, algumas pessoas estão comentando aqui, né? Falando da necessidade desse olhar mais sensível, né? Na verdade, um olhar mais humanizado. Que o juiz é importante ele perceber não só o conflito imediato, mas o conflito imediato, aquilo que, na verdade, às vezes está no fundamento de todo aquele litígio, de toda aquela demanda. Na verdade, é uma demanda que não saiu do armário. A gente tem lá uma casca, um aspecto formal, mas tem uma coisa muito mais sensível internamente e que a gente, às vezes, não tem como investigar a fundo, sabe? E eu me sinto muito mais juiz quando eu converso com as pessoas e consigo fazê-las tomarem consciência do que quando eu simplesmente profiro a sentença, bloqueio uma conta, fecho uma atividade. Acho que existem momentos em que você precisa ter medidas duras. Mas para a maior parte das pessoas, às vezes é simplesmente ouvir e reconstruir canais de comunicação. Bom,
A última pergunta que eu queria fazer é com relação ao que mudou no exercício da sua função de magistrado durante a pandemia. E aí eu queria que você ressaltasse os aspectos positivos, os aspectos negativos que essa nova dinâmica que foi imposta, né, diante dessa necessidade do isolamento social, do afastamento físico das pessoas, inclusive nas audiências judiciais, o que é que realmente impactou e o que trouxe de positivo e negativo na atividade jurisdicional, na sua função de magistrado? Olha, minha querida, o que eu vou lhe dizer é que nós estamos vivendo, nesse período da pandemia, algo que, se alguém falasse que iria acontecer em dezembro de 2019, nós diríamos que a pessoa surtou, viajou na maionese. Mas o improvável, o inviável, o impossível ocorreu. E nós estamos nos adaptando nessa construção de uma nova normalidade. E dentro dessa construção de uma nova normalidade, o processo do trabalho foi muito impactado, né? Eu vou pensar em conteúdo e em forma. Em conteúdo, coisas que nós, professores de direito civil, ensinamos na graduação, em contratos, em negócio jurídico, de repente, nós estamos utilizando em processos trabalhistas. Teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus, verificando rediscussão de questões já pactuadas, o estabelecimento de inovações, ou seja, relações jurídicas obrigacionais diferenciadas. A gente pode estar dando exemplo em aula de obrigações de alguma coisa que está acontecendo agora no conteúdo de processos trabalhistas. Por quê? Porque a situação econômica está tão ruim quanto a situação da saúde. Agora, do ponto de vista processual, como professor de processo do trabalho, nós estamos vivendo um período absolutamente novo de repensar posturas. O TST tem de repensar as diretrizes restritivas que tinha para negócio jurídico processual, por exemplo, porque isso, na verdade, é a melhor forma para solucionar esses dados. O preconceito que tínhamos em relação à legislação processual civil, o chamado rito trabalhista emergencial, é uma CP6ação do processo do trabalho com a devida adequação. Nós não temos mais revelia por ausência em audiência, nós estamos com revelia com decurso de prazo em secretaria. E perceba que a nossa notificação, em uma postura muito interessante, a nossa notificação é mais eficiente do que a velha citação do processo civil, né? As pessoas estão vindo a juízo para fazer isso. E as audiências telepresenciais, e dia mais, as audiências telepresenciais e as audiências híbridas, né? Em que as pessoas comparecem à sede do juízo, mas uma parte, uma testemunha, o mesmo juiz não comparece, mas com a transmissão pela via da internet, a gente consegue interagir. Nós estamos reconstruindo o processo. Outro dia, minha querida, eu ouvi uma testemunha que estava em Londres, outra na Austrália e outra nos Estados Unidos. Perceba, vai acabar a ideia de carta rogatória. Carta rogatória na cabeça de bacalhau. A gente só ouvia falar, ninguém via cumprida uma carta rogatória. Então, agora a gente pode, por uma videoconferência ou pela audiência telepresencial, exceção de incompetência. Se a audiência é toda virtual, qual é o sentido de deslocar o juízo? Ora, temos muitas questões que estão sendo reconstruídas, não é somente repensadas, é reconstruídas, né? E o processo do trabalho não será mais o mesmo. Na verdade, eu termino essa observação crítica com uma frase que eu comecei muitas das minhas 400 lives, inclusive uma contigo, nesse período da pandemia. A grande frase é de Lulu Santos e Nelson Mota: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, inclusive a pandemia. Se Deus quiser, e passará brevemente, né? O Marcos Avalone, ele já pediu aqui umas 3 vezes. Eu já tinha visto, já tinha
fixado esse pedido aqui, mas eu vou transmitir o pedido dele, porque eu tenho certeza que é um pedido de muito mais espectadores que estão nos acompanhando. Você poderia fechar essa live com uma poesia? Claro, posso, tá? Há vários poemas que a gente pode... O Lauro também, desculpe. O Lauro referendou o pedido. Certo? É que eu peço desculpa ao pessoal porque eu não estou conseguindo enxergar os dados, mas eu posso trabalhar. Há vários poemas que a gente pode construir, né, sobre esse tempo de pandemia, né? A gente tem realmente muitas ideias que podem ser suscitadas. Eu fiz inclusive um blog inteiro, né? Fiz um livro inteiro, né, sobre poesia na pandemia. Posso mandar para cada um de vocês. Eu pensei, que poema eu poderia citar? Talvez o sobre preconceito, sobre vocação, sobre a perda da inocência. Mas eu acho que eu vou recitar um que eu fiz na pandemia, um pequeno trecho. No dia 28 de junho de 2020, eu escrevi sobre poesia na pandemia. Na inspiração da solidão, surgem visões ou reflexões, até mesmo explicações para novas canções. É na alma ou na tristeza que os pensamentos encontram a certeza de que a beleza superior pode estar no nosso interior. A poesia está nas nossas vidas, amigos. Um beijo a todos e todas. Oh, que lindo, professor, sempre muito bom poder ouvi-lo. Não só sobre o conteúdo técnico, mas essencialmente e ratificando aqui várias opiniões de quem nos assistiu, esse seu olhar humanizado, essa sua sensibilidade que acaba sendo transmitida na sua poesia, na sua escrita. A sua bibliografia é a bibliografia que eu sempre recomendo aos meus alunos. Está aqui atrás, ó. Está tudo atrás. De Direito das Famílias e Sucessões. E eu acho muito importante a gente aliar, ter essa compreensão de que o bom profissional não é aquele que sabe tudo da lei, tudo da jurisprudência. É aquele que resolve conflitos. E muitas vezes, para resolver os conflitos, ele precisa mais do que a técnica, mais do que o conhecimento científico. É preciso ele ter esse olhar diferenciado, essa sensibilidade de realmente ouvir e compreender o outro, as suas necessidades, as suas angústias que estão até encobertas por aquele processo. E aí, nessa nossa conversa, a gente pôde ouvir um pouquinho esse lado humanizado, esse lado humanista que eu já conheço, mas que é sempre bom a gente mostrar e poder aprender sempre um pouco mais. Então, muito obrigado. Agradeço demais essa oportunidade de ter essa conversa e passo a palavra para fazer suas considerações finais. Minha querida Patrícia, para mim, como eu disse, é uma honra, uma satisfação, um privilégio poder dialogar contigo. Eu reduzi muito a minha maratona de lives. Eu tenho, até por uma questão de saúde, tentado diminuir, mas eu jamais recusaria a oportunidade de dialogar com um ser humano sensacional como você. Espero que o mundo nos permita voltar a sair do virtual e ir para o presencial, que a gente possa se reencontrar algum dia, que eu possa ter o prazer da sua companhia e de todos os seus alunos e alunas aí no SESMAC. E, enquanto isso, a gente se encontra no mundo virtual. Quero convidar seus alunos e suas alunas para assistir a audiência comigo. Quem estiver acompanhando, eventualmente ainda não me siga no Instagram, me manda uma mensagem em um direct aí no Instagram, que eu mando o link da sala de audiência. Voltarei a fazer pauta já a partir de semana que vem. Acho que inicialmente vai ser terça, quarta e quinta, mas depois é de segunda a quinta. Manda, a gente confirma, a pauta está aí disponível e a gente vai se encontrar na medida do possível. E espero que Deus permita que a gente possa
sair, sobreviver e viver no pós-pandemia e voltar a se aglomerar para ser feliz. Eu vou só aqui aproveitar e responder uma pergunta. O Marcos Avalone pediu para salvar a live. A live vai ficar salva aqui no perfil institucional, né, do curso de Direito da Faculdade SESMAC Sertão. É Direito SESMAC do Sertão. E o Lauro de Campos, ele está pedindo para você passar os endereços do YouTube, do seu canal do YouTube, do Crooners. Vamos aproveitar e fazer o merchan final aqui. Perfeito, gente. Olha, me sigam lá no Instagram, R Pamplona Filho. Eu vou mandar todos os links para vocês. Nós temos 3 canais no YouTube. O canal Pamplona, que é o canal de conteúdo exclusivo. Eu faço textos, faço vídeos, dicas diretamente para lá. Há o canal Papeando com Pamplona, que era o canal originalmente lá do talk show que eu fazia, que a gente suspendeu por causa da pandemia, mas quem sabe, talvez, no segundo semestre, né? Lá na Netflix, o Lúcifer estava cancelado e voltou. Quem sabe a gente volte aí com uma 8ª temporada em 2021 no Papeando, mas o Papeando também eu compartilho todas as lives em que eu sou convidado. Então, essa live que vai estar aqui no perfil do Direito SESMAC, eu vou pedir para que fazer o download e a gente vai colocar lá no canal Papeando com Pamplona e o canal Crooners, que é o canal da minha banda, né, que era uma banda originalmente de jazz, mas depois ele passou a fazer um projeto autoral. Já temos 5 clipes. Vejam lá o clipe, curta, comente, compartilhe, ajude-nos a divulgar a nossa arte. Além disso, na nossa arte eu tenho 2 blogs de poesia. O www.rodolfopamplonafilho.blogspot.com, em que eu publico um poema meu dia sim, dia não. No dia não, eu publico um poema alheio. Ou seja, se você tiver um poema, se você gostaria de compartilhar sua poesia comigo e com o mundo, me mande que eu publico lá. E o rpf-poesia.blogspot.com, que todo dia tem um texto poético meu. Porque eu acho que sem arte e filosofia, sem poesia, a gente não consegue sobreviver. O mundo é mais leve, muito mais feliz com a arte, com a poesia, com todas essas manifestações de sensibilidade. Então, professor, muito obrigada mais uma vez. É um prazer sempre poder conversar com o senhor, né? De poder dialogar, de ouvir um pouco sua experiência e dizer que realmente reitero as suas palavras. Espero sinceramente que a gente possa voltar a dar abraços calorosos, que a gente possa voltar a se encontrar e que, se Deus quiser, poder trazer para aqui para os nossos alunos de Alagoas um pouquinho dessa sua alegria, que é tão contagiante, que mesmo à distância a gente consegue sentir esse calor humano tão presente na sua personalidade. Então, um beijo bem grande. Beijo, querida. Deus te abençoe. Muito abraçado e muito obrigado por essa conversa. Amém. Obrigado, querida. Até a próxima. Tchau, tchau.